acaba gerando um impacto muito grande. E muitas pessoas fóbicos sociais no ambiente profissional depois começam a sentir, puxa, mas tem muita injustiça, contemplam aquela pessoa que não conhece tanto, elas jogam também muito para fora, ela não faz uma autocrítica de falar, puxa, eu estou com uma dificuldade de assumir o meu espaço profissional, eu estou com uma dificuldade de me colocar, não é? Puxa, eu vou buscar um tratamento. É isso, Márcia? E assim, houve uma área de excelência algum tempo atrás, hoje nem tanto, né, pela própria mudança dos programas de informática, mas houve uma época que eu lembro que eu fazia orientação vocacional e muitos que procuravam orientação e que apresentavam traços fóbicos, eles iam para a área de processamento de dados, na época, depois a área de informática, depois, por quê? Lidar com a máquina, né, era alguma coisa que eles conseguiam fazer. Só que depois de um certo tempo, eles voltavam, muitas vezes a nos procurar, eles ficaram estagnados ali, né, em frente à máquina, né, tanto que centrais, por exemplo, de empresas que só tinham trabalho de processamento, que eram trabalhos assim, até de digitação, quer dizer, era um rapaz extremamente capacitado, formado, né, em engenharia da computação, e estava como digitador, porque ele não conseguia dar um passo a mais, né, ele estava tão seguro ali em frente à máquina, e são setores que quase ninguém vai, né, é um setor à parte, é um setor pequeno, e aí começava a sentir o que você falou, nossa, eu não sou promovido, eu tenho, por exemplo, tinha vagas internas, eu não consigo, né? Nenhuma entrevista essas pessoas conseguiam fazer, né? São pessoas, muitas vezes, que o caminho profissional, ele é todo retalhado, e o desenvolvimento pessoal, juntamente com o profissional, ele fica aniquilado, né? Márcia, eu fico pensando assim, que a pessoa com a fobia social, ela acaba fazendo atribuições muito distorcidas na situação, viesadas na situação. Então, atribuições de que não estão me dando chance, atribuições de que eu não sou gostado, atribuições de que eu vou ser criticado, e eu começo, vamos dizer, me recolher. Muito bem, isso a gente entende. Muito bem. E eu acho que você colocou uma coisa que dá margem para a gente pensar em algo interessante, que é quando você diz que na orientação vocacional, às vezes o fóbico social e até mesmo o psicólogo pode também se equivocar, ele tomar que a fobia social é uma característica pessoal e não é um adoecimento. Porque existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa introvertida, né, e ser uma pessoa fóbico-social, é outra coisa. O introvertido é uma pessoa que realmente ela tem uma percepção mais do interior, ela gosta de ter uma boa comunicação consigo mesma, uma boa reflexão consigo mesma, tal. Mas ela é uma pessoa assertiva. Se eu tenho que me colocar profissionalmente, eu vou me colocar. Se eu estou gostando de alguém, quero manifestar o meu afeto, eu vou manifestar. Apenas que eu sou uma pessoa que tem uma vida subjetiva muito rica. E eu me volto para mim. Às vezes gosto de escrever poemas, ler literatura, refletir nas minhas emoções. Mas isso não impede que eu seja simpático, isso não impede que eu faça bons contatos sociais, isso não impede. Apenas que eu não sou extrovertido, eu não sou aquela pessoa altamente falante, tal. Não sou. Mas eu consigo lidar muito bem com as situações sociais. Este é o introvertido. Isso é importante considerar numa orientação vocacional, uma atividade que contemple essa vida interior, uma elaboração mais pessoal. Talvez você seja um bom jornalista, vai conseguir escrever textos brilhantes, não é? Ou a pessoa tem uma veia artística para dramaturgia, não sei, ela vai utilizar isso no seu exercício profissional. Muito bem. Outra coisa é tomar um fóbico social, que ele está adoecido, é um adoecimento, precisa de tratamento, como se isso fosse uma característica da sua personalidade. Quando às vezes o fóbico social que está diante de mim é um extrovertido, ele tem toda uma característica externa, só que ele está adoecido pela fobia.
Então, se eu, de repente, faço um trabalho de orientação vocacional e eu acabo acreditando, puxa, eu sou uma pessoa que eu tenho receio de conviver com as pessoas, tal. Então eu daria certo, que nem você disse, numa atividade de informática, porque eu fico isolado. Isso não vai me adaptar, porque você está tentando me adaptar a um adoecimento. Daqui a pouco eu não vou suportar essa situação. O que eu precisaria efetivamente é tratar da minha fobia social, para aí sim eu poder mostrar a minha real personalidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Nós estamos recebendo mais e-mails aqui e nós estamos recebendo um e-mail do Domus que lança votos de sucesso para o nosso programa, elogia o nosso programa. Muito obrigado, Domus. Estamos também recebendo um outro e-mail saudando o nosso programa do Guerini, enfim, elogiando a participação das psicólogas nesse tema, que está sendo muito elucidativo. Muito bem. Vamos falar um pouco agora, que dicas, Larissa, você poderia trazer para as pessoas, dicas úteis, sobre alguém que esteja assistindo esse vídeo ou alguém que esteja, nesse momento, ligado com a TV Orkut, né, e se identifique, fale, puxa, eu tenho fobia social, eu realmente tenho esse medo, essa ansiedade social de me relacionar com as pessoas, né, e eu me identifico com tudo que vocês estão falando. Eu passo por essas coisas. Eu acho que eu sou mal interpretado, eu acho que eu estou perdendo oportunidades na minha vida, eu estou limitando a minha carreira profissional. Quando eu gosto de uma pessoa, seja na condição de um relacionamento a dois, ou seja, como amigos, eu tenho uma dificuldade de expressar minha afetividade, então eu estou perdendo muita coisa na vida. Que dicas você daria para essa pessoa? Bom, a primeira delas era realmente admitir que tem um problema, que está passando por um problema e procurar ajuda porque tem, né? Então, o primeiro passo, procure um psicólogo, uma psicóloga, né? O segundo passo, procure também um médico, né? Porque o que a gente faz é o tratamento psicológico junto com o tratamento médico com um psiquiatra, né? Que é importantíssimo. Né, o tratamento só funciona bem em conjunto, né, a gente precisa que ele vá nos dois. Né, no médico para quê? Porque existe a medicação para diminuir a ansiedade, né, esses sintomas da fobia social são diminuídos pela medicação, então fica bem mais fácil dele enfrentar a situação. E no psicólogo, para a gente treinar, né, em consultório algumas situações que ele tenha que passar pela fobia social. Então a gente treina primeiro no consultório, a gente baixa essa ansiedade, a gente desconstrói as crenças negativas que ele tem sobre si mesmo, né? E aí sim a gente tem um tratamento realmente de qualidade e eficaz, né, para a fobia social. Você colocou logo no início que é muito importante que a pessoa entenda que ela tem fobia social. Sim. Uma coisa que a gente... é a nossa missão no consultório de psicologia e ressignificação humana. Há 30 anos nós temos muito esse foco. A gente acredita que quando as pessoas sabem aquilo que elas têm, a gente já tem um longo caminho percorrido rumo ao sucesso, à vitória. A primeira coisa, eu preciso dar um nominho para o que eu tenho. Não é? Se eu sofro de depressão e eu não entendo o que eu tenho, eu posso começar a achar que eu sou uma pessoa preguiçosa, uma pessoa indolente, uma pessoa de má vontade. Quando eu entendo, puxa, eu tenho depressão, a partir de agora eu posso buscar tratamento. Uma pessoa que sofre, não sei, de pânico, na hora que ela entende o que ela tem, ela pode buscar ajuda.